Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Vamos colocar um debate aqui? Debate pega fogo. Católico versus protestante, idolatria, imagem e pecado. Aqui é o dois católicos com um desengrejado e outro protestante, né? Cara, eu vi esse debate, cara. Infelizmente, a igreja ela é coluna sustentáculo da verdade, infelizmente para os protestantes, que não são a coluna que sustenta a verdade. O que defende essa coluna, essa sustentáculo da verdade, é a escritura e a tradição e o magistério, cara. Estão unidas, dissolúveis, como diz o catecismo. Certo? Olha só, cara. Bom, e Diego, vamos lá? Eu começo? Tá? Bom, ahn, vamos começar pelo papado, né? É idolatria. Idolatria? Idolatria? Isso. Fechou. Opa aí. Bom, eu acho que a pergunta clássica seria sobre adoração de imagens. Qual seria a primeira defesa de vocês quando um protestante, por exemplo, acusa um católico de adorar imagens? E eu digo no sentido de que muitos dos católicos, pelo menos quando eu era católico, e eu já vi, inclusive, pessoas chegarem, por exemplo, com um pedido de algo que elas têm no coração. Elas precisam de alguma coisa, seja uma cura de uma enfermidade, seja um pedido de uma bênção financeira ou qualquer outro tipo de bênção que elas queiram, e elas façam uma oração para algum santo. Já ouvi mulheres, por exemplo, que gostariam de engravidar fazendo promessas a Santo Antônio. E Santo Antônio é o santo casamenteiro. Ó, o cara ele diz que é ex-católico, mas não conhece o que a igreja ensina. Simples. É quando um amigo protestante fala que a gente é idólatra, que a igreja ensina, ou um protestante questiona que nós somos adorador de imagem. É simples. A Bíblia, a Escritura, a sola Escritura, somente a Escritura diz, Êxodo 20, versículo 3, não terá outro Deus diante de minha face. Adoração a outro Deus. E Êxodo 25, 18, Deus manda Moisés fazer a Arca da Aliança e colocar duas imagens que não são Deus. E Deus, Êxodo 25, 22, comunicava com Moisés no meio dois querubins. Simples. O que Deus está proibindo, meu querido, é imagem de outro Deus. Porque Deuteronômio, se você prestar atenção, 4, do 15 diante, Deus não se manifestou por figura alguma. Aí o ser humano vai e faz uma imagem e se compatua ou se diz que é um Deus da idolatria. Como você vai fazer uma imagem de um Deus que você não viu um Deus? Ele não se manifestou por figura nenhuma, mas mandou fazer imagem via sacra e desde o piso até o teto tinha imagem de querubins. Oh, pelo amor de Deus, cara, é simples entender Bíblia, capítulo e versículo. na própria denominação católica, dentro do templo, naquelas imagens que Denominação existem lá, católica. eu já vi pessoas chegarem com um papelzinho, com um pedido colocar no pezinho do santo ali ou da santa, seja da Virgem Maria ou seja de qualquer um dos santos. O protestantismo faz isso aí. Acredita nas 7 águas mais poderosas lá da campanha do apóstolo, ou a fogueira santa, a fronha ungida, feijão ungido, vassoura ungida. Você está confundindo o catolicismo com o protestantismo, meu querido. Desengrejado. E pedirem para eles isso. Os santos teriam poder para conseguir fazer algum milagre na vida de algum ser humano? Tem. Porque quando caiu lá o defunto que ia ser enterrado, caiu lá aos pés
da cova do profeta Eliseu, segundo Reis 13 ali, se eu não me engano, o morto ressuscitou. Que você me diz Isso isso? não pode se caracterizar como uma A Arca da idolatria. Aliança na casa de Abededão curou milagres e prodígios. A sombra de Pedro curava. Paulo curou. Pedro ressuscitou. Se em vidas eles operavam maravilhas em nome do Senhor, imagina agora ele ressurreto ali, Apocalipse 7,15, servindo o Senhor dia e noite. Sim. Bom, primeiro eu quero... Zero tempo primeiro aí, pra gente? 5 minutos aí. Bom, primeiro eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. A gente precisa definir os termos. Quero entender o que seria adoração, porque o catolicismo não diz que a gente adora imagens. Uma coisa é veneração, outra coisa é adoração. Então, proskineu, e não necessariamente é adoração, porque Jacó se prostra 7 vezes a Esaú, né, como está na Bíblia, em Gênesis. 33. E o termo ali é utilizado, proskineu, então aquilo não necessariamente é adoração divina. Você não vai falar Logo que que eu sou Jacó estava próximo errado em se do prostrar, Daniel. e é o mesmo termo utilizado. Daniel 3, se não Os me engano. concílios católicos que definiram, né, foi o quarto concílio de Constantinopla, ali no século, a veneração de imagens, utilizando esse termo como veneração. Mas só um detalhe, o Jacó se prostrava para alguma imagem? Então, eu estou falando que o termo proskineu, que pode ser adoração divina, mas pode ser... Jacó não, mas Josué prostrou diante da imagem. Moisés prostrou diante do seu sogro Jetro. E quando Moisés entrava lá na tenda, ele prostrava diante da imagem. Pelo amor de Deus, cara. Não implica em adoração, beleza. Você falou que implica em adoração. E a veneração de imagens, ela está contida na história da igreja desde sempre. Então, por exemplo, Santo Agostinho, ele cita quando a mulher ela se cura da cegueira porque acharam relíquia de Santo Estevão. Aí a mulher ela vai e toca na relíquia, ela se cura da cegueira. E ele fala, né, o mártir Estevão. Aconteceu de acordo com o que aconteceu com os ossos de Eliseu. Olha só. Quem faz milagres e prodígios? É a relíquia, não. É Cristo, porque ali as vestes dos mártires têm unção. Como o lenço de Paulo operava maravilhas. Relíquias. A relíquia ali do profeta Elias, quando foi arrebatado na carruagem, segundo Reis 11 ali, ele deixou a sua relíquia ao profeta Eliseu. Eliseu ficou com seu manto, a ponto que seu manto operava milagres e prodígios. Simples entender isso. As relíquias, as imagens via sacra, é de acordo bíblica. Por exemplo, você pega em Êxodo, o osso de Eliseu. De Eliseu não, de José. Você pega Êxodo 13 para o amigo protestante. 13, acho que é 25 ou 26, deixa eu ver. Não, 19. Moisés levou os ossos de José, porque este fizeram os filhos de Israel jurar quando Deus o visitar, levaria daqui os meus ossos convosco. Então, cara, vemos na Bíblia imagem, vemos as relíquias, vemos operando milagres e prodígios. A Arca da Aliança operou milagre e prodígio na casa de Abededão. Seria uma idolatria, então? Josué 7,6 prostrou diante da imagem. Os caras, ele quer bater no espantalho, cara. Deus está proibindo que tipo de imagem, meu querido protestante? É você, é Lucas Banzoli, é toda essa cambada de autodenomina doutor, mestre, e quanto está aqui explícito na Escritura. Cristo passeou no templo, João 10, 22, 23, não falou nada. Atos Apóstolos 3, os apóstolos congregavam ali na hora nona, no templo, não falou nada. João 2, Cristo ali, chocando todo mundo, aquele comércio, não falou nada. Mateus 24 ali, os apóstolos, nossa Senhor, eles se admiraram ali da construção do templo. Não falou nada das imagens. Pelo amor de Deus, cara. A base disso é o próprio São Paulo. Quando São Paulo morre, os cristãos, eles não guardam as suas vestes de Paulo, né, para a veneração. Então, é isso, né? É como diz São João Damasceno. A imagem, ela fala algo que o escrito
não pode dizer, as pessoas não sabem ler. E a imagem, ela remete àquilo, né? Como diz São Policarpo, ele tinha uma imagem de Apocalipse que ele recebeu de São João, né? É um idólatra, Policarpo, visão Você quer protestante. falar alguma coisa? Perfeito. Só complementando aqui o que o Tades falou, uma coisa que eu percebo nesse debate entre católicos e protestantes é uma diferença terminológica. Isso aqui é que deu um coro lá no debate lá com o Lucas Banzoli. Cara, o moleque é bom também, hein? Na minha visão, os protestantes não conseguem conceituar de modo objetivo o que seria adoração, veneração e idolatria. Eles acabam confundindo esses termos e, na maioria das vezes, eles acabam... Não, eles não acabam confundindo, porque o foco protestante é acusar. O quê? Ele fala que nós somos idólatras, eles vão tirar o povo da igreja, cara. Eles arrastaram muitas pessoas com esse termo. Católicos são idólatras, Deus nos mandou fazer imagem e etc. Esse contexto já não cai mais. Católico que lê Bíblia, católico que estuda a igreja, católico que degusta, debulha a palavra, a tradição, o magistério, não cai mais nessa falância, nesse espantalho protestante que católico adora imagem, católico gostou de imagem, chorou e adoração, como diz o herege do pastor Eliseu. Não, cara, os católicos não caem mais nessa falácia, nesses pregadores de fundo de quintal, de praça, tal, etc. Uma coisa que eles conseguem fazer, só acusar. E os seus argumentos, as suas prostituição, as suas distorções, as suas baboseiras estão sendo refutadas. Porque Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste a igreja. O Espírito Santo está levantando pessoas que amam a Virgem Maria, que são descendentes da mulher, que guardam os mandamentos para refutar esses hereges. Tanto de Bíblia, tanto na tradição, e fala de pai da igreja. O protestante ele vai usar uma fala de pai da igreja. Se você for pesquisar a fala do pai da igreja, é totalmente mentira. Por exemplo, aqui um pai da igreja que os protestantes dizem que condenou as imagens, condenou a veneração. Não. Santo Epifânio ele condenou a adoração e o exagero à Virgem Maria. Por quê? Que exagero é esse? A ponto que tinha pessoas naquela época, hereges, como colidianos, né? Que adorava Maria, ainda levava oferenda à Virgem Maria. Santo Epifânio condenou isso, não. Maria é só veneração, a adoração é somente a Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Você não sabe distinguir isso? Ele não condenou a veneração à Virgem Maria, ele condenou o exagero excessivo à Virgem Maria. Que exagero? Adoração. Tô aqui, ó. Santo Epifânio. Século IV, certo? 315 a 403, ó. Santo Epifânio, Salmina, condenou a adoração a Maria? Não, a sua veneração, Maria, não, a sua veneração ao combater a heresia colidiana que oferecia sacrifício e culto divino a ela. Quem? A Maria. Olha só, em sua obra, Panarim, seção 79, afirmou que Maria deve ser honrada, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo devem ser adorada, reforçando que ela é criatura. Olha só, o que acontecia ali, ó? Condenação do colidianismo. Epifânio atacou o grupo conhecido como coliridianos, oriundos da Pérsia, Arábia, né? Que tentava divinizar Maria ao oferecer bolo colidias em sacrifício. Ó. É isso que ele condenava. A veneração, jamais. Simples entender isso. Limite da veneração. Ó. Ele argumentou que, embora Maria seja uma figura gloriosa, ó, a veneração dos santos não é a adoração de Deus. E que nem mesmo o corpo de Maria era para ser adorado, ó, mas sim o seu papel como a mãe de Deus, ó, sendo venerada. É simples. As imagens via sacra
Elas são janela que nos leva, que nos remete e adorar verdadeiramente o Verbo. Latria somente a Deus. Hiperdolia é uma veneração respeitosa. Atos 10, 25, 6, ali está acontecendo uma latria, Cornélio adorando Pedro. Não, é hiperdolia, culto de veneração, honra, respeito, prestada a um santo, ou etc., ao protótipo que representa o santo, como diz São João Damasceno. Simples entender isso. É só falácia, cara. Eu vi esse debate aqui, cara. Misericórdia, cara. É tanta confusão, que por exemplo, coloca várias coisas, cara. Cita falas de pai da igreja, cita versículo bíblico, mas não prova nada. Por quê? Porque não tem um magistério que interpreta a escritura. Não tem um magistério que interpreta o contexto que foi salvificamente na história. Se eu pegar em 1 Reis 6, 22, veio o tempo cheio de imagem e escultura. Se eu não tiver a interpretação do magistério, da minha cabecinha, eu vou inventar várias coisas, cara. Você vê, cara, o templo é cheio de imagem e escultura. Quem mandou fazer? Deus. Simples, entender isso. Por quê? As imagens via sacra não são imagens de outro Deus. Que a Bíblia proíbe. Imagem de outro Deus. O Verbo se fez carne. Agora eu posso fazer uma imagem via sacra, o protótipo do Verbo. E se eu adorar a imagem do Verbo, estou adorando o Verbo. Protótipo é uma veneração respeitosa ao santo. Se eu faço a imagem via sacra do Verbo, agora que se fez carne, seria idolatria? Porque Josué 7,6 prostou diante da arca da aliança. Então Josué é idólatra, Moisés conversava com a imagem ali, com Deus, diante das imagens, só um idólatra. Simples para entender isso. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto. Só para você ver um debate, eu aconselho você ver esse debate, você vai aprender muita coisa, tanto para defender a nossa fé e o papado também, que tanto na Bíblia, tanto na tradição e tanto na história da igreja. Sem brecha nenhuma. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto.